Vamos lá, então. Personalidade e caráter. Agora, vamos tentar entender uma coisa. Como que uma pessoa formada, certo, para analisar o comportamento humano, não sabe o que é personalidade e não sabe o que é caráter? Hã? Veja bem, Freud falou sobre personalidade e caráter? Alguém já leu Freud falando sobre personalidade e caráter? Nos cursos que vocês se formaram, foi observado esses dois pontos? Freud Pelo diz, menos eu nunca vi falar, não. Nunca nunca vi. ouviu falar. Oi, Fernando, tudo bom? Nunca vi. Freud disse isso sobre a personalidade. Freud disse isso sobre o caráter. Vocês tiveram isso na formação de psicanálise? Se vocês não tiveram isso na formação de psicanálise, vocês não são psicanalistas, vocês são psicoterapeutas. Tá bom? Vocês não são psicanalistas. Porque o método de Sigmund Freud exige também esses conceitos desse neurologista e médico. Nós trabalhamos com o desenvolvimento humano ou não? Quando se trata da análise do comportamento, da psicanálise, sim ou não? Nós trabalhamos sim com o desenvolvimento humano, tá? Então vamos lá, ó, prestem atenção. A Edilene acertou, a Edilene fez joinha. A Edilene já está entrando, gruda em mim, grudou em mim, já começa a ficar outro nível. Grudou em mim, outro nível, tá? Introdução à análise do ser. Análise do ser. Análise de psicanálise. Nós somos o quê? Logia, nós somos estudo da psique? Não, nós somos analistas da psique e dependemos do estudo da psique. Para compreender a psicologia de Sigmund Freud no método da psicanálise, vamos conceituar alguns pontos importantes, ok? Quanto ao primeiro teorema principal da concepção quantitativa. Esse termo quantitativo, cunhado no projeto de 1895 de Sigmund Freud, explicando como neurologista a relação neurológica mais psicológica, ou seja, a relação do sistema nervoso, anatômico, funcional e econômico como corpo, né, como sistema, né, como órgão do organismo, né, nesse caso humano, mais as condições de respostas que esse órgão oferece ao behavior, ao comportamento, e que nada mais são do que estados de ser psíquico, tá? Esses estados de ser, eles se delimitam, se apresentam através de uma força motriz do órgão, do sistema nervoso, e que, né, essa força ela é determinante por uma concepção quantitativa, tá? Então é por isso que Sigmund Freud, neurologista e médico, quem desenvolve o método da análise da psique, ele determina que do primeiro teorema principal, certo? Que é a concepção quantitativa, que nós vamos ver que vai envolver as questões de força, certo? Que é importante, né, na análise neurológica do sistema nervoso, dado o projeto de 1895, a intenção do método da psicanálise é prover uma psicologia que seja uma ciência natural, isto é, representar esses processos psíquicos. Lembra que são resultados, são estados de comportamento. Então, representar esses processos psíquicos
como estados quantitativamente determinados de partículas materiais especificáveis, tornando assim esses processos claros e livres de contradição. Por exemplo, se uma pessoa apresenta irritabilidade no método da psicanálise, isso não é algo que vem do nada ou é da sua cabeça. Isso possui uma quantidade determinada de partículas materiais que estão inferindo no comportamento dessa pessoa, dado um estímulo, um sinal, uma quantidade desse sinal, uma resposta à quantidade desse sinal e, consequentemente, da moção, um determinado comportamento, tá? Muito simples nesse sentido. Então aqui nós temos um ponto muito interessante no que concerne as observações de Sigmund Freud, e aqui olha, na carta 52, onde Freud ele vai apresentar, ok, essa imagem aqui da figura 7 das obras completas, que é uma imagem muito importante. Eu vou trazer essa imagem aqui para vocês. Eu consegui organizar essa imagem de forma a tratarmos ela aqui então para vocês. Essa imagem, como vocês podem ver, ela está cartesianamente tratando certos campos, tá? Ok? E pode ver que ele está observando que esse campo, que é o campo da percepção, ele é dependente desse campo, que também tem uma relação com os neurônios da percepção, mas nesse caso ele não tem uma relação com a consciência. Já esse campo, que são os neurônios da percepção, não os neurônios, né? Mas esse campo da percepção tem uma relação com a consciência. Então, no sistema nervoso, a gente pode imaginar da seguinte forma: a gente tem aqui o mocinho, aqui está o cérebro, Immanuel Kant, aqui está a perception, tá? Nessa margem do teste da realidade e do campo das ideias, ok? Vamos colocar a margem aqui de azul, ó, tá? E o que acontece, então, nessa condição? O W, ele participa aqui, ó. Ele tá aqui na região da percepção com a consciência, certo? Enquanto o WZ, ele tá num campo, numa região mais abaixo, um pouco abaixo, na verdade, do W, desses neurônios, né, da percepção, que são dependentes do campo da inconsciência e dependentes das respostas do campo aqui em B, tá? Do campo do pré-consciente, ok? Então aqui o pré-consciente, aqui a inconsciência, aqui de U e aqui V, que é o valor 2 e o valor 3. Essa relação cartesiana, certo? Ela vai então determinar um BWV, ou seja, um B dependente do pré-consciente e do inconsciente, um W dependente da percepção, que são dois campos, e consequentemente, né, um V, que seria agora a resposta desse pré-consciente mais a consciência desse pré-consciente, tá? Na verdade, uma consciência dependente desse pré-consciente. Porque se o estímulo a esse pré-consciente vindo do inconsciente é muito alto, como impulso, ele pode criar uma consciência paralela e tudo mais, e aí tem toda uma condição, tá? Então, isso é a psicanálise pura, tratando, conforme Sigmund Freud, uma nova psicologia, um novo olhar aos processos psíquicos do estudo da psique.
nunca teve uma relação com psicoterapia e também não tem uma relação de abordagem com os processos psíquicos, negando todo o sistema nervoso neurológico, tá? Todo olhar, a abordagem neurológica do sistema nervoso. Então, como neurologista e médico, ele fala então que dado, né, essas observações de campo, de análise, dado a força do quantity de um potencial de ação, né, a força do quantity gerada por um potencial de ação, nas regiões, né, sobrepostas à anatomia cerebral e à funcionalidade dessas regiões, vai determinar agora uma determinada resposta no comportamento desse indivíduo, tá? Ok? E isso então ele começa a cunhar como metapsicologia, porque vai além daquele estudo da psicologia, certo? De processos psíquicos, muitas vezes fantasmagorizados, que não juntam os processos psíquicos ao organismo, tá? E nesse caso, de época ainda hoje também, e que nada mais tratam, né, essa psicologia do que as psicoterapias, que não tem nada a ver com a psicanálise e a metapsicanálise, que não é mística e muito menos uma pseudociência, porque ela envolve sim o campo da neurologia como um conceito intrínseco e intercalado aos processos do comportamento. Freud sempre falou do comportamento, do behavior, e por sinal ele critica também o comportamento, tá? Então o projeto de 1895, 1895, ele é muito importante, né, para conceituar realmente as bases da psicanálise, ok? Se tornando aí um psicanalista. Né? O psicanalista, ele especula, né? Ele analisa, tá? Então aqui Freud postula essa primeira uma das abordagens dele, né? Tentando aqui trazer registros, certo? Para uma nova psicologia, onde ele coloca aqui, ó, se eu conseguisse dar uma descrição completa das características psicológicas da percepção, que é o W, o campo do W, a região do W, conforme o projeto, e dos 3 registros, que é o W, o WZ, né? O WZ, o UB e o VB, teria descrito uma nova psicologia. Disponho de um material para isso, mas não é esta a minha intenção por ora. Eu já tenho uma abordagem, uma métrica, uma análise neurologicamente sobre o sistema nervoso, na relação desses processos psíquicos de forma funcional, entre a percepção, entre a região do inconsciente, que o inconsciente tem uma região, mais a região do pré-consciente, que tem uma região, e assim vai. Então isso é a psicanálise, tá bom? Se nós não entendemos o que é o fenômeno psique, nós não somos analistas da psique. E Freud, através do método dele, ele dá ferramentas para facilitar esse entendimento e para facilitar a construção desse ser de ontologia. Pode marcar esse nome aí, podem decorar esse nome, de ontologia, esse ser da ontologia. Então, você que já é psicanalista e psicólogo, e até psiquiatra, quer compreender realmente o que é a psicanálise pura de Sigmund Freud? Eu, Karim Mosena, acadêmica em biomedicina, mestre em psicanálise, com lato sensu em psicanálise e psicologia, e psicanalista técnica com ênfase em neuropsicanálise, te explico todos esses parâmetros.
como, por exemplo, os conceitos de etiologia, epistemologia e também de ontologia nas análises clínicas observadas por esse médico e neurologista. Em uma época que o ACH foi descoberto, o primeiro neurotransmissor no nosso sistema nervoso. Vem, não perca essa oportunidade, descrição no vídeo. Um abraço!